Saudações, oitavo ano. Tudo bem, gente? Espero que vocês possam estar bem, né? Todos vocês, não só vocês, como a família de vocês, né? Esse momento é um tanto complicado, mas nós vamos superar, se Deus quiser. E em breve nós estaremos, se assim Deus nos permitir, juntos novamente, né? Dividindo aí, compartilhando o mesmo espaço, que a gente sabe que uma aula presencial não tem comparação, né, a uma aula virtual. Mas enquanto esse dia não chega, a gente vai fazendo, desenvolvendo o que dá para ser desenvolvido, né? O importante é que nós estamos aí caminhando. Nós não podemos parar. Graças a Deus que nós temos essa opção aí, né? Essa oportunidade de estar aí falando com vocês. Claro que não é a mesma coisa, né? Vocês estão aí, eu estou aqui, mas está havendo, de certa forma, uma comunicação, né? Gente, antes de começarmos a aula de hoje, eu estou dando ênfase a essas questões. Eu sei que vocês têm conhecimento de que até dado momento nós não tivemos nenhuma aula pelo Zoom, né? Eu acredito que alguns possam estar com dúvidas, né, em alguns assuntos que eu venho ministrando em aulas anteriores, tipo monômios, né, polinômios. São assuntos que eu não digo que são chatos, mas são assuntos que seriam, de preferência, né, seria bom que nós estivéssemos compartilhando de um mesmo espaço, né, mas infelizmente no momento não é possível, tá? Eu ainda não ministrei nenhuma aula pelo Zoom, como vocês podem perceber, porque a gente não disponibiliza de todas as ferramentas e a gente tem que estar se deslocando, né, da nossa zona de conforto, digamos assim, da nossa casa para um outro espaço. E muitas das vezes isso, hoje em dia, né, antigamente isso era normal, tranquilo fazer isso, esse deslocamento. Hoje, né, a gente tem um contratempo aí. E que contratempo, não? Então, a gente, sempre que puder, é melhor ficar em casa. Hoje é melhor ficar em casa, né? Pela nossa segurança. Mas a professora que vos fala já está vendo a possibilidade de ter com vocês, tá? Pelo menos uma vez na semana, essa aula aí pelo Zoom. Eu vou estar informando no grupo o dia que nós vamos estar trabalhando. Provavelmente eu quero fazer isso às sextas-feiras, né? Eu vou, essa semana mesmo, eu já vou estar resolvendo essa questão. E quem sabe até sexta-feira mesmo a gente já não esteja, né, trabalhando aí com o Zoom. Mas eu vou informá-los. Não se preocupem que eu vou avisar, tá? Se não for na sexta, provavelmente será no sábado, mas a gente vai sim, se Deus quiser vai dar certo, e nós vamos ter essas aulas aí pelo Zoom, justamente para que a gente possa estar dando uma atenção melhor para vocês, né, em relação a algumas dúvidas que com certeza sempre aparecem, né? Mas um pouquinho mais de paciência, que logo tudo vai entrar nos eixos, tá ok, pessoal? Bom, mediante tudo isso que foi falado, a gente vai
dar ênfase, então, a partir de agora, à aula de hoje, né? A aula referente ao dia 17, né? Dia 17/6, né? Então, nós vamos tratar hoje da correção da atividade que eu enviei para vocês em PDF, né? Então, por que eu fiz isso, gente? Porque a maioria de vocês não tem livro, né? E eu entendo a situação de vocês, que é difícil, né? Quando não se tem livro para trabalhar as atividades que estão sendo colocadas no livro. Então, eu sempre vou procurar estar fazendo isso. Uma semana eu vou ter que trabalhar com livro, não tem jeito, né? Não tem jeito, eu vou ter que trabalhar com livro, porque alguns têm, outros não. Então, a gente tem que atender os dois lados, né? Então, semanas a gente trabalha com livro, na outra semana eu já envio atividades em PDF para vocês e tudo, mas desde já eu informo aquelas pessoas que não têm livro que da minha parte não será prejudicada em hipótese alguma, né? Porque eu sei que se você não adquirir o seu livro é por algum motivo você teve, né? Não deu para comprar, enfim, tá? Então não é por isso que eu vou punir vocês, tá, gente? Eu entendo. Justamente por isso eu também estou enviando, né, as atividades em PDF para vocês. Mas aquelas pessoas que têm o livro vão precisar sim estar fazendo o uso do livro, né, referente às atividades que a gente vai estar fornecendo para vocês. E quem não tem o livro e puder falar com o colega, né, ligar para o colega, posso ir à tua casa rapidinho, me presta o teu livro, deixa eu tirar uma xerox e tal, né, tranquilo. Bom, vamos lá. A primeira questão, então, da atividade de vocês, enviada por PDF, diz o seguinte: calcule o valor numérico das seguintes expressões. Gente, não tem muito segredo aí, tá? Nós temos uma expressão composta por 2A mais BC, tá? A questão, ela dá os valores de cada respectiva a cada letra, né? O A, por exemplo, o A vale 2, o B vale -3 e o C vale -4. Então, aonde tem as letras, você vai substituir por esses valores, tá? Pelos valores que elas representam. Então, se você tem 2A, isso é uma multiplicação. Esse 2, ele está multiplicando o A, tá? Então, no lugar do A, você vai utilizar o valor que ele é. Então, no caso aí, o A vale 2, então você vai ter 2 que multiplica 2, mais, aí você vai utilizar o valor do B. Quem é o B? -3. Então, você coloca o -3 entre parênteses, tá? Depois do sinal de mais, que esse sinal é da operação. Aí você abre um parêntese e coloca o -3, porque o -3 é o B, tá? Se você não colocar o parêntese, vai ficar mais e menos. Aí fica uma coisa desproporcional, tá? Então, mais, você abre um parênteses, coloca dentro desse parênteses o -3, que é o valor do B. Fecha o parêntese. Abre um novo parêntese e coloca o valor do C, que é o -4. Deixa eu ver se eu entendi, professora. Eu tenho 2A mais BC. Então, o A vale 2. Então, eu vou ter 2 que multiplica 2. É isso? É isso. Então, 2 vezes 2, mais, aí você abre um parênteses, -3, fecha o parênteses, pontinho, outro parênteses, -4, porque o BC também é uma multiplicação, assim como o 2A. Ok, depois que você fez tudo isso, você vai multiplicar. 2 vezes 2 é 4, tá? 2 vezes 2 é 4, mais, que é o sinal da operação, e você vai multiplicar, então, os produtos que você tem, -3 e -4. Você multiplica normalmente, 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12, não é isso? É 12. Aí você faz o jogo de sinal, menos com menos é mais. Você já tem o mais lá. Então, vai ficar como? Você já tem o mais lá.
Menos com menos é mais. Menos 3 que multiplica menos 4 vai dar mais 12. Só que você já tem um mais lá, que coincidentemente coincidiu com o mais da operação. Então você vai ter 4 mais 12. Daí você vai só somar. 4 com mais 12 é igual a 16. Então a resposta é 16. Tranquilo? Esse é o item A. Item B. Você tem menos xy mais 2x. O x vale menos 3 e o y vale 4. Então, no lugar do x, nessa expressão aí, você vai colocar o menos 3 e no lugar do y, você vai colocar o 4. E resolver da mesma forma que eu resolvi o item A, que nós resolvemos o item A. Então, como é que vai ficar isso aí? Você vai ter aí menos com o menos 3, não é isso? Então tá, vamos lá. Repete o menos, abre um parêntese, coloca o menos 3 dentro deste parêntese, fecha. Pontinho, que indica a multiplicação, abre um novo parêntese, ou se quiser nem abre parêntese, já coloca direto, 4, né? Então vai ficar menos 3 que multiplica o 4. Mais o 2 que vai multiplicar quem? O x. Quem é o x? O menos 3. Não é isso? Então, você vai ter o quê? Menos 3 que multiplica 4, menos 3 que multiplica 4, você vai ter menos 12. Só que lembra que tem um sinal de negação, tem um sinal de menos antes do teu parêntese. Toda vez que tu tem um sinal de menos antes do parêntese, quem está dentro do parêntese vai ter que trocar de sinal. Se for positivo, passa a ser negativo, e se for negativo, vai passar a ser positivo. Então, você tem aí menos 3 que multiplica mais 4, você vai ter menos 12 como resposta. Só que tem o menos da expressão, ó, menos xy, tem esse menos aí na frente, tá? Então, se o resultado da tua multiplicação está dando menos 12, tu vai ter que trocar de sinal, ou seja, vai ficar mais 12, não é isso? Aí você vai ter o quê? Mais 12, que somado a 2 vezes o x. Quem é o teu x? É menos 3. Então, quanto é 2 vezes menos 3? É menos 6. Então, você vai ter mais 12 com menos 6. Sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior. Você vai ter como resposta 6 positivo. Beleza? Segunda questão, gente. A segunda questão, ela é de marcar, tá? Então, qual o valor numérico da expressão 2x² mais 8 para x igual a menos 3? Então, você vai, aonde tem o x, você vai utilizar quem? O menos 3. Daí, você vai resolver. Você vai ter 2 que multiplica, abre um parênteses, menos 3 elevado ao quadrado, porque o x está elevado ao quadrado, mais 8. Então, quem você vai resolver primeiro? A potência. Então, vai ficar 2 que multiplica menos 3 ao quadrado, vai dar o quê? 9. Então, você vai ter 2 vezes 9. Não é isso? Mais 8. Tá? Então, 2 vezes 9, 18. 18 com mais 8, vai dar 26. Então, o item certo que você deve marcar nessa questão, na segunda questão, é a alternativa C. C de casa. Terceira questão. Quais das seguintes expressões são monômios? É apenas para você marcar os itens que são monômios. Então, o item A você vai marcar porque é um monômio. O item B você vai marcar. O item D de dado você vai marcar. O item G de galinha você vai marcar. E o item I de igreja você vai marcar. Somente esses são monômios. O restante não se trata de monômio. Ok? Então, você não marca. Repetindo, A, B, D, G, I, tá? Quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: João coleciona selos, indicados por X a quantidade de selos que João possui. Represente por um monômio, olha aí, hein? Represente por um monômio a quantidade de selos de cada colecionador a seguir. Letra A.
Vitor possui a metade da quantidade de selos que João possui. Pessoal, olha só. Vitor possui a metade da quantidade de selo que João possui. Você sabe a quantidade de selo que o João possui? Não, eu também não sei. Quando a gente não sabe, quando é um valor desconhecido, a gente identifica aquele valor desconhecido por uma letra. Que letra é essa? O X. Tá? Então, eu não sei a quantidade de selos que o João coleciona, mas eu sei que ele coleciona selos. Então, eu vou chamar aquela quantidade de X. Ele coleciona X selos. Eu não sei se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, eu não sei. Então, eu vou chamar de X. Só que o Vitor possui a metade da quantidade de João. O que é metade? É 2. Não é isso? Toda vez que você pega algo e vai dar metade para alguém, você divide ao meio em 2 partes, não é isso? É a metade. Porque se você dividir em mais parte, deixa de ser metade. Pode ser uma terça parte, pode ser uma quarta parte, a quinta parte, dependendo da quantidade de vezes que você vai dividir aquilo, o que você tem. Mas quando se fala em metade, é 2. Você pegou uma maçã, tirou a metade dessa maçã, então você dividiu essa maçã em 2 partes. Você ficou com uma e deu a outra para alguém, tá? Então, quando fala que o Vitor tem a metade dos selos que o João possui, eu não sei a quantidade de selos que o João possui. Por isso eu chamei de X. Mas o Vitor tem a metade do que ele possui. Então, ele tem o que o João tem, a metade do que o João tem. Então, eu vou identificar isso por um monômio. Como é que vai ser esse monômio? X sobre 2. O que representa esse X? A quantidade de selo que o João tem, que eu não sei. O que representa o 2? A metade que eu tenho, que o João tem. A metade, eu tenho a metade do que o João tem. Tá? Então, se é metade é 2. O que o João tem é X. Então, é X sobre 2. Perfeito? No item B, nós temos o seguinte. Ricardo possui o dobro da quantidade de selo de João. Se o João tem X e o Ricardo tem o dobro do que o João tem, então o Ricardo tem o quê? 2x. Eu não sei quanto o João tem, por isso chamei de X. É um valor desconhecido, é X. Só que o Ricardo tem o dobro é 2. Então, se o João é X, então o Ricardo vai ser o dobro do que o João tem, ou seja, 2x. Essa é a resposta do item B. E no item C nós temos dizendo que o Beto possui 2/3 da quantidade de selos de João. Eu sei quanto de selo o João tem? Não, eu identifiquei isso como? Chamando de X. Então, o Beto tem 2/3 do que o João tem. Então, ele tem 2 sobre 3 de X. 2/3 de X. Você vai pôr 2 sobre 3 e do lado um X. 2/3 de X. 2/3 do que o João possui. Que você não sabe, assim como eu também não sei, que nós chamamos de X. Tá? Ok. Quinta questão. Considere este quadrado e sua região interna. Nós temos um quadrado, tá? E o lado desse quadrado vale 3x. A questão nos mostra isso. Vale 3x o lado do quadrado. Vamos saber, então, o que ele quer. Escreva um monômio que represente o perímetro e o outro que represente a área do quadrado. Gente, o que é perímetro? O perímetro de qualquer figura geométrica, né, de qualquer quadrilátero, o perímetro é a soma dos seus lados. Então, se é um quadrado, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, se é um quadrado, então esse quadrado possui 4 lados iguais. Porque se não tem 4 lados iguais, então não é quadrado. A questão diz que é um quadrado. Me fornece apenas um valor dos lados, que é 3x. Então, automaticamente, eu sei que os outros 3 lados também vai valer 3x cada um, porque se trata de um quadrado. E o quadrado tem 4 lados iguais.
tá? Quando ele fala em soma, quando ele fala em perímetro, é porque ele quer a soma dos lados. Então, você vai ter 3x mais 3x mais 3x mais 3x, mesmo porque se trata de um quadrado. E um quadrado tem 4 lados. Então, você vai somar 3 com mais 3 com mais 3 com mais 3. Então, você vai ter um total de quê? 12x. Então, você vai colocar lá P de perímetro, P é igual a 12x, tá? Depois ele quer um monômio que represente a área desse quadrado. O que é área, gente? O que é área? Como é que você encontra a área de um quadrado? Existe uma fórmula que permite a gente encontrar a área de um quadrado. Que fórmula é essa? L ao quadrado. L ao quadrado. O que é L? É o lado. Então, quando você pega o lado de um quadrado e multiplica por ele mesmo, 2 vezes, quando você pega o lado e multiplica por ele mesmo, você acha a área, ou seja, você acha a região interna do quadrado. Do quadrado, só funciona para o quadrado? Sim, só funciona para o quadrado, né? A fórmula de L ao quadrado, ou seja, de você pegar um lado e multiplicar por ele mesmo, tem que ser do quadrado, porque do retângulo não funciona dessa forma. Do retângulo já é uma outra situação, ou seja, você vai pegar a base e multiplicar pela altura. Do triângulo é uma outra situação, base vezes altura sobre 2, e por aí vai. Mas a do quadrado é L ao quadrado. Então, você vai pegar o lado, que é 3x, e multiplicar por ele mesmo. Então, você vai ter 3x que multiplica 3x. Então, você vai multiplicar primeiro os coeficientes numéricos. 3 vezes 3, 9. Depois, você repete a parte literal e soma os seus expoentes. Você tem quantos x? Tem 2, né? 3x que multiplica 3x. Então, você repete 3 vezes 3, 9, repete a parte literal e soma os expoentes. 1 com mais 1, 2. Então, a área desse quadrado vai ser 9x quadrado. Tá bom? 9, o x e o 2 lá em cima do x, que é o quadrado. Tá? É a resposta, então, da quinta questão. A sexta questão diz o seguinte, ou a sexta já, perdão, o item B diz o seguinte, da quinta. Esses monômios são semelhantes? Justifique a sua resposta. Qual foi o primeiro monômio que nós encontramos? Do perímetro do quadrado, que é 12x. Qual foi o segundo monômio que nós encontramos? Da área do quadrado, que foi 9x quadrado. O item pergunta, esses monômios, eles são semelhantes? Não, não são semelhantes. Não. Primeira resposta, não. Segunda, justifique sua resposta. A gente vai justificar agora. Por que esses monômios não são semelhantes? Porque eles não possuem a mesma parte literal. Um x está elevado a 1 e o outro x, que é o da área, está elevado ao quadrado. Então, o que acontece? Eles não possuem a mesma parte literal, devido aos seus expoentes serem diferentes. Ok? Tá, sexta questão. Reduz os monômios semelhantes. O que é reduzir? É você fazer com que eles se tornem menores na escrita, né? Então, você tem aí adição, subtração de monômios, tá? Por exemplo, você tem aí no item A, 4m mais m. 4m mais m faz um total de 5m's, tá? Então, a resposta é 5m. No item B, 5a ao cubo mais 7a ao cubo menos 9a ao cubo mais 3a ao cubo. Você vai resolver tudo e no final você vai chegar a uma resposta de 6a ao cubo, tá? No item C, você vai resolver as adições e subtrações e você vai chegar a uma resposta de menos 3x. No item D, você vai chegar a uma resposta de 6ABC, 6ABC, tá bom? E no item E, você vai chegar a uma resposta de x quadrado, o x e o 2 lá em cima dele, tá? X quadrado. Essa sétima questão, gente, é de marcar, tá bom? Na figura, a área do quadrado é y ao quadrado e as áreas dos demais retângulos são xy e zy. A área do terceiro retângulo é alternativa C. C de casa, tá? XZ. Oitava questão, gente. A oitava questão é para você calcular
produtos, ou seja, a multiplicação dos monômios. Como é que a gente resolve a multiplicação de um monômio? A gente multiplica os seus coeficientes numéricos, certo? Nós multiplicamos os nossos coeficientes numéricos, nós repetimos a parte literal, que são as letras, e somamos os seus respectivos expoentes, tá bom? Então, no primeiro momento, nós temos aí 4a ao quadrado x ao cubo, que multiplica menos 5a x ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 4 e multiplicar por 5, fazer logo o jogo de sinal. Então, 4 vezes 5 dá 20, mais com menos é menos, né? Então, menos 20. A gente vai repetir toda a parte literal e somar os seus expoentes. Então, a gente vai repetir o a e vai repetir o x, tá? Então, eu tenho a ao quadrado no primeiro momento e no segundo momento eu tenho a sozinho. Então, eu tenho 2 com mais 1, vai fazer o quê? 3, né? Então, vou ter a ao cubo. E o x, no primeiro momento eu tenho 3 e no segundo momento eu tenho 2. Então, eu vou somar 3 com mais 2, que vai dar um total de 5. Então, eu vou ter x à quinta potência. Então, a resposta do item A é menos 20a ao cubo, x à quinta, tá? Menos 20a, 3 em cima do a. Depois, do lado do A, o x, e em cima do x, o 5. Então, tenho menos 20a ao cubo, x à quinta. Essa é a resposta da letra A da 8ª questão. O item B, pessoal, vai ficar a resposta do item B, tá? Nós vamos ter 18xy ao quadrado como resposta. 18xy ao quadrado. No item C, nós vamos ter como resposta menos 14ac ao quadrado. Menos 14ac ao quadrado. E no item D, nós vamos ter menos 30x ao cubo. Menos 30x ao cubo. Nona questão. A nona questão é de dividir. O que você fez na multiplicação, você vai fazer o contrário na divisão. Ou seja, você vai dividir os coeficientes numéricos, só que ao invés de você somar os expoentes, você vai subtrair. Você vai repetir a parte literal, mas ao invés de somar, você vai subtrair. Então, olha lá, nós temos 16 dividido para menos 4. Faz logo o jogo de sinal. Mais com menos vai dar menos. Aí você divide. Pega 16 e divide por 4. 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, você vai ter menos 4 como resposta. Repete a parte literal. Quem é a parte literal? É o x. Daí, você pega 5 do primeiro menos 2 do segundo. Então, você vai ter o quê? X à terceira. Então, a resposta aí vai ser menos 4x ao cubo. Tá? No item B, nós vamos ter como resposta menos 6y ao cubo. Menos 6y ao cubo. No item C, nós vamos ter x a sexta potência, tá? Ou seja, x dividido para x vai dar x, né? Você vai pegar 8 do primeiro x, subtrair de 2 do segundo x. Então, vai ficar 8 menos 2, 6. Então, 6x a sexta potência. E no item D, nós vamos ter como resposta 2m, tá? 14 dividido para 7 é 2. Aí você tem m ao quadrado dividido para m, ou seja, você tem 2m menos 1m. Então, você vai ficar com 1m, né? Então, a resposta vai ser o quê? 2m. E a 10ª questão, meus queridos, é de marcar, né? O resultado de 3x mais 2x e de 3x vezes 2x é quanto? Bom, se você tem 3x e você vai somar com 2x, você vai ter 5x. 3x com mais 2x faz 5x. Se você tem 3x e você vai multiplicar por 2x, você vai ter 6x ao quadrado. Por que 6x ao quadrado? Porque 3 vezes 2 é 6 e x vezes x é x quadrado. Então, a única alternativa em que você tem 5x mais 5x e 6x ao quadrado é a alternativa C de casa. Casa, cavalo, cadeira, ok? Então, essa foi a aula de hoje, tá? Foi a correção da atividade em PDF que eu enviei para vocês na aula anterior, tá? Eu espero que
vocês possam aí ter tido um bom proveito dessa correção, tá? Tenho tirado aí algumas dúvidas. Quem fez a atividade, que errou alguma coisa, tem a oportunidade aí de consertar, tá? De refazer essas questões aí erradas com calma, bem direitinho, porque eu procurei explicar aqui, né, de uma forma bem clara e objetiva, justamente para facilitar, né, o aprendizado de vocês, tá ok? Pessoal, na nossa próxima aula, provavelmente eu vou estar fornecendo novamente atividade em PDF, tá? Justamente pelaquela questão na qual eu falei anteriormente, né, dos alunos que não disponibilizam do material. Então, eu vou estar fornecendo novas atividades em PDF para vocês, tá ok? E em breve, se Deus quiser, a gente vai estar aí tendo aula já pelo Zoom, para poder ter uma, entre aspas, né, uma comunicação um pouco melhor, e pedir a Deus que essa situação termine logo, acabe, e que nós possamos aí estar voltando para as salas de aula, né, para as nossas aulas presenciais, que sem dúvida nenhuma são aulas que de fato, né, fazem a diferença. Hoje nós estamos vendo, né, por meio dessa situação na qual nós estamos nos encontrando, nós estamos vendo aí a importância, né, do professor em sala de aula, tá? Mas é isso, né? Vamos pedir a Deus que essa nuvem passe o mais rápido possível, para que nós possamos retomar as nossas atividades, né? Então, meus queridos, espero que todos possam aí ter tido um bom proveito, como falei anteriormente. Fiquem todos com Deus, se cuidem, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Um grande abraço a todos.